Olá, prezado internauta, neste mês de maio, no nosso programa Professor, que instrumento é esse? Trago não um convidado, como fizemos nos últimos 3 encontros, mas uma convidada muito especial. Ela vai se apresentar e também vai falar sobre o instrumento que ela toca. Com você. Olá pessoal, meu nome é Débora, sou professora de violino da Universidade Federal de Alagoas e primeiramente gostaria de agradecer o convite do professor Luciano para falar um pouquinho com vocês sobre este instrumento aqui, que é o violino, certo? Bom, então vamos fazer primeiramente uma contextualização histórica, tá certo? Rapidinho. Então, o violino, ele é um instrumento da família das cordas friccionadas, vocês já vão entender um pouquinho por que esse nome, tá certo? E ele surge ali na Itália, em meados do século XVI. O construtor mais famoso do violino que a gente tem notícia, né, que a história nos conta, foi Antonio Stradivarius, né, que são os violinos assim que são os mais caros, assim, os mais valiosos que a gente acha hoje em dia ainda, desde essa época, certo? Bom, então eu vou falar para vocês um pouquinho sobre a nomenclatura do nosso instrumento, tá certo? Então ele começa aqui em cima, uma pecinha bem curiosa, que é a nossa voluta, esse caracolzinho. Ela não tem nenhuma função assim sonora, tá certo, gente? É mais uma questão estética. Bom, descendo aqui a gente tem esses como se fossem parafusinhos de madeira, né? Que chamamos de cravelhas. As cravelhas, elas servem pra gente fazer a afinação das nossas cordas, tá certo? Então, seguindo, a gente tem o braço do instrumento, a caixa de ressonância, e essa parte pretinha daqui a gente chama de espelho, que é onde nós encontramos as notas do violino, certo? Aí, seguindo mais, a gente tem essa peça aqui que é chamada de estandarte, que ela serve para sustentar as cordas. Então, as cordas elas são presas aqui no estandarte, apoiadas aqui, e nas nossas cravelhas, certo? Toda essa extensão aqui. Aí a gente tem também a nossa queixeira, que embora o nome seja queixeira, né? A gente não apoia o queixo, a gente não toca assim. A gente apoia a nossa mandíbula, toda a nossa lateral do nosso rosto, ok? Aqui a gente tem o botão ele segura o estandarte, e que é onde a gente apoia as nossas cordas lá nas cravelhas. Nenhuma dessas peças elas são coladas, tá certo? Elas são só apoiadas, são seguradas de acordo com a pressão das nossas cordas. Bom, aqui a gente tem uma pecinha bem importante que é o cavalete, tá? O cavalete ele é apoiado na parte de cima da caixa de ressonância, chamada de tampo. E aqui embaixo do pé do cavalete, não sei se vai dar pra ver, tem um toquinho de madeira lá dentro. Tá vendo? Fica mais ou menos aqui, ó. Que a gente chama de alma, ele é chamado de alma, essa madeirinha. Essa madeirinha é muito importante porque ela transfere a vibração da parte de cima, que é o tampo, para a parte de baixo, que é o fundo, ok? E aí faz toda a nossa vibração dos nossos sons, né, que a gente está friccionando aqui com o arco, para que a gente produza o som, certo? Bom, aqui a gente tem os Fs sonoros, que são esses cortes aqui em formato de F, ok? Aqui atrás a gente tem uma peça, essa peça não vem com o instrumento, ela é separada do nosso violino. A gente utiliza para apoiar melhor o instrumento, né, sem fazer nenhum tipo de postura inadequada no nosso pescoço, chamado de espaleira. É verdade que tem muitos violinistas que tocam sem espaleira, certo? Mas existe toda uma técnica em volta desse conceito para que seja possível tocar sem a espaleira, tá? Então aqui a gente apoia o instrumento no ombro com a ajuda da nossa espaleira, ok? Tem um outro instrumento que acompanha o violino também, que também faz parte dele, que é o nosso arco, certo? O arco ele tem algumas partezinhas, então as partes principais do arco a gente tem aqui o talão, que é esse quadradinho, a gente tem a vareta, a ponta do arco e a crina, certo? O que segura, né, a crina no nosso arco é essa pecinha aqui chamada de parafuso. Então, se eu girar o parafuso em sentido anti-horário, eu vou conseguir tirar o meu parafuso, que é esse daqui, certo? E o meu talão fica solto do arco, e aí eu consigo ver toda a crina do meu instrumento. Então a crina, ela é retirada do rabo do cavalo,
é tratada, certo? E depois ela é colocada aqui no nosso arco. Hoje em dia existem crinas, hoje em dia não, já faz bastante tempo, existem crinas sintéticas, tá certo, gente? A fibra mais usada, mais utilizada é o nylon, que tem um som também interessante, não é a mesma coisa, mas é interessante aí. Se você tem preferências, né, tem essas possibilidades também. Bom, então como é que a gente segura, né, o arco? A gente vai apoiar sempre o polegar e o dedo médio, que é o anel de Dionísio, que é o anel do arco, que ele entra aqui, ó. O meu polegar lá dentro fica desse jeito. Aqui, nessa madeirinha do arco. Eu vou descer o meu segundo dedo, colocar o meu mindinho aqui e o indicador. E aí eu tenho toda a estrutura para poder fazer as sonoridades que eu preciso no violino, tá certo? Bom, eu falei para vocês lá no início que o violino é um instrumento da família das cordas friccionadas, certo, gente? Por quê? Porque para a gente tirar o som do nosso instrumento, a gente pode fazer, por exemplo, pizzicato, vou tocar sem o arco. Então eu apoio o polegar aqui e eu consigo pinçar as minhas cordas. Certo? Mas, quando eu vou tocar com o arco, acontece uma fricção. Quando eu encosto o arco na corda e puxo, conforme eu aumento a velocidade, o ruído ele vai sumindo e a fricção ela gera o som. Certo? E aí eu tenho a minha sonoridade mais usual, né, no nosso instrumento aqui, que é o violino. A gente sempre toca com o arco. Em alguns momentos a gente faz pizzicato, sim. Bom, então vamos falar agora um pouquinho como é que a gente encontra as notas no nosso braço, né? Vocês podem perceber que diferente do violão, do cavaquinho, do bandolim, o violino não tem trastes, que são aquelas como se fossem filetes de metal, né? Cravados no braço do violão, do cavaquinho e do bandolim, que dividem o braço do instrumento para a gente achar as notas. No violino a gente não tem isso. A gente faz uma medição considerando sempre a questão auditiva, tá certo? O ouvido vai mandar muito neste momento, que são os intervalos de tom e semitom. Então, quando é tom, eu tenho o dedo aberto. E quando é semitom, eu tenho o dedo fechado, ok? Mas o quanto que é aberto e o quanto que é fechado? Aí que entra o ouvido. A gente tem que saber, tem que ter um treinamento auditivo anterior, né, a achar as notas no nosso instrumento pra gente poder saber, quando a gente toca, se tá baixo, se tá alto, se aqui eu tenho que dar uma reafinada nos meus dedos, tá certo? Um mecanismo que a gente utiliza bastante é o próprio afinador e quando o aluno está começando, é normal, alguns professores colocam marquinhas, né? Fazem aqueles trastes de papel, de adesivo, para a gente saber no início onde a gente coloca o nosso primeiro dedo, segundo, terceiro dedo, né? E aí vai depender da metodologia utilizada de cada professor para fechar, né? No quanto de marquinhas que ele vai colocar neste instrumento para o seu aluno aprender. Mas é muito importante que quem utiliza marquinhas tenha um prazo também para retirar as marquinhas do violino, para não ficar sempre acostumado com aqueles adesivinhos, né? Bom, então aqui eu tenho, por exemplo, a minha corda Ré, que é essa daqui, certo? Se eu colocar o dedo bem perto da minha pestana aqui, eu tenho Ré sustenido. Se eu subir mais meio tom, eu tenho Mi natural. Mais meio tom, Fá natural. Mais meio tom, Fá sustenido. Mais meio tom, Sol. Mais meio tom, Sol sustenido. Mais meio tom, Lá. Certo? Então, dessa maneira a gente vai achando as notas no braço do instrumento. De acordo com o seu padrão de dedos escolhido, que tem a ver com a sua forma de mão, você consegue achar as notas das suas escalas e tocar as suas músicas. Certo?
O arco também a gente toca de maneiras diferentes, a gente pode fazer articulações de som diferente. Então, por exemplo, se eu tocar Frère Jacques em staccato, vai ficar... Se eu tocar o mesmo trecho em détaché, e se eu tocar legato, vai ficar... Então, a maneira que eu movimento o meu arco também muda a questão da sonoridade, certo, gente? Bom, essa foi a apresentação do nosso instrumento violino, espero que vocês tenham gostado e, quem sabe, se inspirado para aprender esse instrumento, tá certo? Até a próxima, tchau, tchau! Muito bom, Débora, agradeço bastante a você por essa grande oportunidade e você que está assistindo este vídeo, se não está inscrito, aproveita para se inscrever aqui no nosso canal do YouTube, Escola Musical Oficial. Clica no joia, clica no like, compartilha, comenta e também aproveita para seguir a gente na nossa página do Instagram, @escola.musical. Aguardo você para os nossos próximos conteúdos. Um grande abraço.